E a gente fala muito da Covid, mas a gente fica se perguntando como é que anda o nosso psicológico com tudo isso. Ansiedade, a questão do emocional, toda essa questão, doutor Sproy, você já está aqui. Seja muito bem-vindo, Bom doutor. dia, como que você tá? Tudo bem? Que saudade de vocês. Ainda bem que a gente se vê semanalmente, né? Dá vontade de dar um abração, viu? Mas já já vai dar certo. Doutor Sproy, as dúvidas são imensas e várias coisas relacionadas à questão da ansiedade também. Vamos Sim. responder essas perguntas, os Vamos telespectadores lá. fizeram. Olha a primeira aí. Olá, doutor. Eu me chamo Andréia, moro em São José de Ribamar, Maranhão. Sou enfermeira e trabalho na linha de frente contra o coronavírus. Gostaria de saber se o medo contra o coronavírus pode causar algum transtorno emocional nas pessoas. Obrigada, abraço. Obrigada, Andréia. E aí, doutor? Então, Andréia, olha, você que está na linha de frente e para as pessoas que estão em casa também, em isolamento, em quarentena, sem ver os familiares, perderam os empregos, isso gera uma série de situações emocionais que podem ser, às vezes, superficiais, mas às vezes podem ser mais graves. Por exemplo, o estresse, a insônia, você não dorme à noite, de repente isso pode levar a um quadro de ansiedade crônica, até levar ao pânico. E por que não falar na depressão, né? As pessoas que têm alta da UTI, que passaram por esse estresse, podem desenvolver também o transtorno do estresse pós-traumático, as fobias. Tem gente que tem claustrofobia, não pode ficar dentro do escritório. Então, Renatinha, tem várias situações emocionais, vários transtornos que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas tem tratamento. Tem saída, isso é importante. Nós continuamos nesse tema, todos nós estamos preocupados no que vem depois, não é? Se você quiser participar, você de casa, você pode fazer a sua pergunta através das redes sociais, utilizando a hashtag Hoje em Dia. Nós temos mais uma dúvida do nosso telespectador, vamos a ela. Bom dia, doutor, meu nome é Valéria e eu ouvi falar de alguns casos de ansiedade, de estresse durante essa pandemia. Isso é verdade? E como que a gente pode cuidar da saúde mental durante esse momento tão difícil? Estresse, ansiedade, saúde mental, todo mundo está passando por isso, doutor Sproy. Como cuidar, como fazer, como prevenir, se é que é possível? Então, César Filho, nessa época realmente dobram os casos de ansiedade, dobram os casos de depressão. Então, uma sugestão que a gente sempre fala é você ter uma resiliência aumentada. É você saber aceitar esse momento, enfrentar esse momento com as ferramentas que você tem. E se você precisar de ajuda, sempre tem aquelas ajudas online dos familiares, dos amigos e da parte médica e da parte psiquiátrica e dos psicólogos também. Então procura fazer um pouco de atividade física, procura colocar máscara, dar uma volta no quarteirão, respirar, fazer algum tipo de nutrição adequada, fazer meditação. Meditação são ferramentas importantes que a gente tem no dia a dia. E não se esqueça de continuar tomando os seus remédios, caso o seu psiquiatra tenha prescrito, como, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos. É muito importante. E claro que a endorfina, provocada pela atividade física, é um excelente remédio. Ajuda muito, né, doutor? Ocupa a cabeça e ter resiliência, né? Você aceitar o momento e, claro, que pedir ajuda quando necessário. Assim que perceber que está alguma coisa esquisita, que você não consegue controlar, não tenha vergonha, peça ajuda. E tem mais uma pergunta aí, doutor? Olá, doutor. Meu nome é Emily. Eu sou da Bahia e acredito que tem muita gente sofrendo com insônia nesse momento, né? Por que isso acontece? E o que a gente poderia tentar fazer para reverter essa situação? Emily é da Bahia e tem essa dúvida, doutor, e aí? Então, Emily, sua pergunta é muito frequente para todo mundo e a gente agora fica na dúvida, dá remédio, não dá remédio? Mas sempre o que a gente tem que ter em mente é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui numa animação, num gráfico. Nosso organismo, ele produz um hormônio chamado melatonina e durante a noite esse hormônio é liberado. Já o cortisol é o hormônio que durante o dia ele é produzido para você ficar alerta. O que as pessoas estão fazendo? Estão invertendo o dia pela noite. Tem pessoas que trabalham de madrugada e dormem durante o dia, mas isso é muito ruim, porque o nosso corpo fica mais fraco, mais vulnerável a doenças físicas e principalmente a problemas emocionais.
Tem pessoas que ficam num estado de irritabilidade tão grande quando não conseguem dormir. Então, qual é a sugestão? Higiene do sono. Chega às 9, 10 da noite, não começa a ver filmes de terror, não começa a ler notícias catastróficas. A noite é feita para dormir, descansar e relaxar. Siga essa sugestão. Doutor Sproisser, muita gente em quarentena, muita gente sem poder trabalhar, acaba dormindo, passando o horário e dormindo até mais tarde. Isso também pode prejudicar. O ideal é colocar um despertador para manter uma regularidade durante o dia? Então, César Filho, como sempre, você tem perguntas muito inteligentes, né? Então, você tem que manter a sua rotina no dia a dia. Se você está acostumado a acordar às 7 da manhã, vai acordar às 7 da manhã. Nem que seja para você ler as notícias, fazer atividade física, fazer o café da manhã, limpar sua casa, mas não tem desculpa de acordar às 11 da manhã. Entra na rotina, que é o melhor relógio biológico para você manter. Ok, temos mais uma dúvida, vamos a ela. Bom dia, doutor. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Com esse confinamento que as pessoas estão tendo que fazer durante a pandemia, muitas começam a sentir uma certa angústia. Mas como é que eu sei se o que eu estou sentindo é somente uma angústia ou eu começo a entrar no campo da depressão? Obrigado. É uma dúvida constante. Angústia, depressão, ansiedade. Tem gente que confunde e são palavras próximas e são aflições que as pessoas têm e que muitas vezes não sabem diagnosticar o que está sentindo, doutor. E aí? Então, a pergunta muito interessante do telespectador, obrigado. A angústia é aquele sentimento que você tem de impotência. Toda frustração que você tem, você fica com angústia. E o nosso cérebro, o que acontece? Dentro do nosso cérebro, a gente tem essas células que vocês estão vendo, que são os neurônios. E os neurônios, eles funcionam como umas estrelas, elas são brilhantes. E esse brilho que vocês estão vendo na célula nervosa, ele é produzido por substâncias químicas chamadas neurotransmissores. E é como se fosse um impulso elétrico. Essa eletricidade que passa no cérebro, que vocês estão vendo agora, essa eletricidade libera no cérebro várias substâncias químicas, como a serotonina, acetilcolina, dopamina, que passa a eletricidade de uma célula para outra. Quando você tem ansiedade, depressão, angústia, essas substâncias químicas que vocês estão vendo, elas começam a diminuir muito no cérebro. E aquele cérebro que você normalmente vê que está brilhando, piscando com muita força, ele vai começando a perder essa luz, começa a perder esse brilho. E você pode passar de um quadro de angústia leve, que é transitória, para um quadro depressivo, que já é um transtorno do humor e que precisa de tratamento, terapia, medicamento. Então, essa é a diferença. A angústia é um sintoma, digamos, transitório, e a depressão já é um transtorno, uma doença, e ela precisa ter tratamento. E é importante, né, doutor, que a família tenha uma participação aí especial na vida dessas pessoas, que observem, que reconheçam, né, e que ajudem da melhor maneira possível. É verdade. Tem toda a razão, isso aí. Chegou uma pergunta agora, doutor, via Twitter. Olha só, do Juan. Como cuidar dos nossos idosos sem abandoná-los nem entregá-los à depressão? A falta de visita pode afetá-los emocionalmente? E aí, doutor? Então, Juan, é muito importante a terceira idade, os idosos, terem apoio dos amigos, da família e da sociedade. Não é só a família, não é só a sociedade, nós todos temos uma função importante nos pacientes idosos. Então, telefonar para eles, falar com eles, mandar algum presente por correio, fazer com que a sociedade, os vizinhos se interessem como eles estão passando. Isso são carinhos que a gente tem que ter, muito importantes. Um simples telefonema já ajuda e ajuda muito, doutor, sem dúvida nenhuma. Nós temos mais uma dúvida chegando através da internet. Vamos a ela. Sou a Paula, falo aqui do Rio de Janeiro e a minha pergunta é sobre fobia social. Ela pode aparecer devido a esse período de isolamento? Um beijo grande para toda a galera de hoje em dia, que vocês estejam com muita saúde e fiquem bem. Amém. Muito obrigado à audiência do público do Rio de Janeiro, sempre cativo junto com a gente aqui. Muito obrigado. E aí, pode ter essa fobia social, doutor Sproisser? Então, um abraço a todos vocês do Rio de Janeiro mesmo. A fobia social
é um tipo de fobia que a pessoa já tem há algum tempo, né? E, de repente, ela começa a exacerbar agora, aumentar agora. Porque quem tem fobia social não gosta de ficar no público, não gosta de falar muito com as pessoas, fica mais interiorizado em casa, tem medo de sair e confunde um pouco com agorafobia. Agorafobia também é uma fobia que a pessoa não gosta de sair muito porque tem medo de ter pânico. E nessa situação atual, em que um pensa assim, será que aquele cara tem o vírus? Não vou chegar perto. Eu não vou no supermercado porque eu posso pegar. Esses sintomas e sinais da fobia social podem aumentar de fato. E até quem não tem essa fobia social, com a situação de hoje, né, doutor, pode ter esse medo mesmo, porque é normal você estar muito tempo trancado em casa e quando você sai para o mundo, né, literalmente falando, você tem medo de tudo, de pegar. É muito frequente, viu? É muito frequente isso. E tem mais uma pergunta, doutor. Oi, meu nome é Andréa. Bom dia, doutor. Com tanta informação sobre higienização e medo de contrair o vírus, tenho lavado e limpado tudo todos os dias, repetidamente. Posso estar desenvolvendo uma mania por limpeza? Ai, Andréia, é bem normal isso e eu tenho certeza que tem muita gente com essa dúvida, doutor. Então, Andréia, nessa fase que você, até o ar que você respira tem que estar limpo, até o papel que entra na sua casa você tem que passar, só falta pôr fogo no papel para matar o coronavírus, né? Mas a resposta é assim. Quando que você percebe que esse ato de limpeza está fazendo mal e você precisa tomar cuidado? É quando ele atrapalha o teu equilíbrio do dia a dia. Então você sabe que você tem que fazer tarefas no seu dia a dia. Mas quando você, por exemplo, está vendo uma televisão, você está lendo um livro, está ouvindo uma música e de repente vem aquele pensamento, nossa, eu preciso limpar o chão, eu preciso limpar a fruta. Aí você precisa começar a acender aquela luz amarela e falar, opa, calma, respira fundo, eu já fiz tudo isso e agora está na ótica de controlar os meus sentimentos de limpeza. E principalmente de ter a noção que você não pode abraçar o mundo e nem vai conseguir. Então, relaxe. Doutor Antônio Spreuser, muito obrigada. Sempre com informações precisas, importantes. Morrendo de saudades de te dar um abração bem apertado. Beijo na família também, viu? Eu também. Boa semana. Bom programa, César, Renatinho. Beijo a vocês. Tchau. Beijo, até a próxima semana.